Nesse pós-consultório de hoje, eu queria pegar o gancho do pós-consultório anterior, em que eu abordei o tratamento cirúrgico de uma lesão aguda do tendão patelar. Naquela ocasião, eu expliquei que as lesões tendinosas, elas são lesões crônicas, ou seja, um tendão saudável, ele não rompe sem uma causa aparente. Ou seja, é necessário que esse tendão ele venha adoecendo de maneira crônica. E eu queria aproveitar esse ensejo exatamente para falar a respeito dessas situações. Então vamos lá. Como que acontece então uma lesão tendinha? Antes de mais nada, existem fatores de mau prognóstico, existem fatores que contribuem para o adoecimento daquele tendão. Dentre eles, sedentarismo, ou seja, é aquele atleta de fim de semana, aquele atleta que é aquela pessoa que é meio gordinha e tudo, não faz atividade física de maneira regular, não faz musculação de maneira regular, e aí no final de semana ele faz uma pelada e tudo com os colegas, e nessas ocasiões esse tendão ele é submetido a um estresse que ele não está preparado para aquilo dali. De forma que se você pegar um tendão doente e submetê-lo de maneira crônica a esses estímulos irregulares, o que pode vir a acontecer? Em um determinado momento, por ter perdido as propriedades de saúde de um tendão, ou seja, ser dotado de força têncil e de elasticidade, ele acaba se rompendo por não suportar a tensão que é administrada nele no momento do trote, no momento em que é necessário essa aceleração do movimento. E aí que ele vem a romper. Quais são os principais tendões que a gente pode romper e que eles vão se apresentar? Então, a lesão do tendão aquileu, ou tendão de Aquiles, ou tendão calcâneo, que normalmente ele vai acontecer exatamente depois de um trote, a pessoa vai tentar iniciar uma corrida, enfim, e a sensação é que ele levou uma pedrada na região da perna. Essa sensação de pedrada, ela é acompanhada de um estalido audível, e é bem alto, na verdade, que é exatamente o momento em que o tendão se rompe. Outros tendões que também podem vir a sofrer esse tipo de lesão é o tendão patelar, tá certo? Ou até mesmo o tendão quadricipital. O tendão patelar, ele é um intervalo entre a patela e a inserção na porção superior da tíbia, e o tendão quadricipital é exatamente esse tendão da coxa que vai se inserir na patela, que também é ocasionado devido a um sofrimento crônico dessa estrutura, ou seja, ele vem adoecendo, ele vem perdendo essas propriedades tênseis e de resistência e, consequentemente, chega a um ponto em que ele se rompe. Outros tendões que também podem ser comumente afetados é o tendão do bíceps, a inserção distal do bíceps braquial, especialmente em situações em que acontece uma contração excêntrica, ou seja, o músculo ele vai tentar se contrair, mas naquela situação, como o tendão não está tão saudável assim, ele acaba tendo essa ruptura. Doutor, mas eu só tinha falado a respeito de alguns fatores que podem contribuir para o adoecimento do tendão. Que fatores são esses? Bom, vamos lá. Dentre eles, o que eu já tinha citado previamente, o sedentarismo e a colocação, a exposição desses tendões de maneira irregular a cargas tênseis e também outras situações, como por exemplo, o uso de alguns antibióticos, como no caso as quinolonas, então ciprofloxacino, norfloxacino, orfloxacino e todas essas famílias. O uso também crônico de corticoides, então dexametasona, prednisona e todos esses afins também, podem fragilizar esse tendão. Existe também um ponto de contradição que é em relação ao uso dos anabolizantes esteroides. Essas medicações, elas podem promover uma hipertrofia, elas promovem uma hipertrofia acentuada da massa muscular, que muitas vezes não é acompanhado pela resistência tendinha, ou seja, o músculo ele cresce de maneira acentuada, só que o tendão ele não consegue acompanhar esse crescimento. Além disso, existe uma condição que pode ocorrer o endurecimento desse tendão, ou seja, ele perde um pouco das propriedades tênseis que são naturalmente deles, que é característica de um tendão saudável. Então, esses fatores de risco podem vir a contribuir para uma lesão tendínea.
A depender de como foi essa lesão, ela é uma lesão de tratamento eminentemente cirúrgico. Então, você pode lançar mão de um reparo primário, a depender da qualidade residual daquele tendão, você pode lançar mão de uma correção através de uma transferência tendinosa, ou seja, você faz um reparo primário daquela lesão, mas você consegue reforçar aquela estrutura utilizando outro tipo de tendão saudável também para poder melhorar a qualidade daquela força têncil. Um outro tipo de tratamento também cirúrgico que a gente lança a mão é o reparo através de âncoras. Essa âncora ela é o quê? Ela é como se fosse um parafuso em que você faz um trançado com um fio de sutura de alta resistência na porção proximal do tendão acometido e você faz a reinserção na inserção original daquele músculo. E aí você lança a mão também de um reparo secundário, enfim, para poder melhorar a força têncil e a qualidade daquele tendão. Se esse vídeo foi útil para você de alguma maneira, por favor, considere se inscrever, isso ajuda bastante a relevância do canal. Deixe o like, o joinha e, se possível, também faça comentários. Comente a respeito do seu caso, comente a respeito de tratamentos prévios que você teve, comente a respeito de dúvidas que esse vídeo poderia ter lhe ocasionado e, se for o caso, faça sugestões também de temas para que a gente possa continuar abordando aqui. E se por algum acaso você quer ter uma consulta comigo, uma avaliação individualizada, o link de marcação se encontra na descrição do canal. É um link de marcação direto para o WhatsApp Business.